Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos que nesse momento nós possamos absorver todos esses fluidos benéficos que a espiritualidade derrama sobre nós. Principalmente se hoje tivemos um dia intempestivo, nós procuremos agora serenar os nossos corações, acalmando a nossa mente, percebendo toda essa fluidificação, essa harmonização que se encontra no recinto. Que nós, desde já, se estivermos com alguma dor física, já começamos o nosso tratamento, Senhor. E assim, agradecidos por esse momento, por essa oportunidade de aprendizado, nós pedimos a permissão dos mentores dessa casa, darmos início ao nosso palestra de hoje. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Cristina vai falar sobre não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Está me ouvindo aí, Fred? E que nessa noite nós possamos trazer a mensagem que nos foi dada como responsabilidade para fazer a reflexão dessa noite, em cima do tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aos estudos do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Nós já estudamos nesse capítulo o primeiro item, que foi perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai-vos, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Finalizando, antes de dar início às instruções dos Espíritos, os itens estudados nesse capítulo. Um está interligado ao outro, né? Todos eles nós podemos ver aqui que sempre está ligado a uma condição nossa em relação ao nosso próximo. Perdoar para que Deus os perdoe. Os nossos pedidos sempre nas nossas orações, principalmente no Pai Nosso, que é a mensagem que Jesus nos deixou, nos ensinou, de que nós, antes de pedirmos, colocamos como condição que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos, aqueles a quem nos ofendeu, que nos ofendeu. Reconciliar-se com os adversários, essa necessidade de mesmo aquele que nos ofendeu, ou aquele que se mostra como inimigo, da necessidade que nós temos de procurar nos reconciliarmos com eles. E qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Chamar antes o nosso próximo, antes de irmos apresentar as nossas oferendas nos altares, ou aqui dentro, no centro, ou em qualquer lugar, antes de nos colocarmos em posição de vir no sentido de pedir a Deus alguma coisa ou de oferecermos alguma coisa, primeiro irmos nos buscar o nosso próximo para fazer essa reconciliação que já veio sendo recomendada antes. O argueiro e a trave no olho. Esse tem uma relação bem direta com o tema que nós vamos fazer a reflexão da noite de hoje, que é aquilo assim, a gente enxergar o defeito no próximo, querer corrigir até o defeito que a gente enxerga no próximo, sem que antes a gente veja os defeitos que nós temos, antes de corrigirmos os nossos próprios defeitos.
E aí ele finaliza com: não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis para não serdes julgados é aquela situação, ora, se eu estou julgando alguém, é porque eu estou colocando ele numa condição inferior até a minha própria condição. E será que eu estou em situação de poder apontar o dedo para alguém, de poder julgar alguém, de poder acusar alguém de alguma coisa? Então, o estudo dessa noite, nós vamos nos prender nessa recomendação de Jesus, né? Então, no Evangelho, são 2 itens. O primeiro, item 11, que fala: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e empregar-se-vos-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Essa fala de Jesus está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, a gente tem sempre que nos colocarmos nessa posição, né? Antes de apontarmos o dedo para o próximo, muitos estudiosos da doutrina, e alguns até recomendam para a gente: presta atenção quando você está apontando seu dedo para alguém. Quantos dedos tem apontando para você? Se nós temos na mão 5, um está apontando para o próximo e 4 para nós mesmos, né? Então, quer dizer que provavelmente as nossas faltas, as nossas dificuldades são bem maiores do que aqueles a quem a gente está procurando julgar. E a segunda fala está em João, nós encontramos registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. Ele diz assim, que é aquela história da mulher adúltera. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Então, aqui a gente vê nessas duas passagens, essa recomendação de Jesus, muito ligada diretamente às questões da nossa relação com o nosso próximo. Nessa questão do não julgar, para que nós não sejamos julgados, porque quem é que vai nos julgar? É a nossa própria consciência, né? Quando a gente está olhando para o outro, está enxergando só os defeitos, está tentando fazer sobressair as dificuldades, as falhas que o outro comete, nós provavelmente estamos enxergando nele as nossas próprias falhas. Na maioria das vezes é isso que acontece. Nós, sempre que tivermos um olhar que não seja positivo em relação ao nosso próximo, em relação às suas qualidades,
é porque nós estamos enxergando nele aquilo que realmente nós precisamos enxergar em nós. Então, a nossa própria consciência, em algum momento, irá nos julgar. Em algum momento, será o nosso próprio juiz, né? E o julgamento, o que é? Julgar o próximo é um ato de fazer avaliações ou emitir opiniões sobre outra pessoa, geralmente com base em suas ações, comportamentos ou características pessoais. É uma forma de uma forma de formar uma opinião sobre alguém sem ter um conhecimento completo ou profundo sobre a pessoa em questão. E nós frequentemente fazemos isso, às vezes até sem perceber, sem atentarmos, às vezes, para as opiniões que nós estamos emitindo em relação a alguém. Diversas vezes, nós mesmos nos pegamos fazendo uns comentários que depois paramos para pensar assim, opa, eu fiz um comentário, não podia ter feito esse comentário. Na verdade, eu não sei, eu não conheço a pessoa, eu não sei o que levou ela a agir de determinada forma, por que ela age assim, por que ela se comporta dessa forma, eu não a conheço, então não tenho esse direito. E é esse cuidado que Jesus recomenda para nós. Antes de fazer qualquer julgamento, vamos analisar primeiro as nossas ações, os nossos comportamentos, para que nós não sejamos vítimas dos nossos próprios da condenação. Muitos de nós, livros que nos trazem informações das questões de pessoas, de espíritos que viveram e tiveram situações parecidas com essa e desencarnaram, sentem, às vezes, a questão do arrependimento de terem agido dessa forma. No livro Céu e Inferno tem várias passagens de espíritos que desencarnaram e comentam sobre coisas que aparentemente parecem uma futilidade, comentários que são leves, mas quantos também não foram aqueles responsáveis por criarem situações complicadas para a vida de pessoas, fazendo mexericos, inventando histórias até sobre a pessoa, ou fazendo comentários sem ter o conhecimento de causa, vamos dizer, né, dessa forma. A segunda passagem de Jesus, vamos dar uma chegada aqui. Mais lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da indulgência que eu grifei aqui, que vai estar lá no Evangelho sobre as instruções dos Espíritos, que são comentários dos Espíritos a respeito desses itens que já foram estudados e estamos encerrando hoje. Aqui já trouxe para vocês, já fiz a leitura, aqui também. Antes de passarmos, né, para a próxima, nós queremos aqui assim, trazer um pouquinho de uma ênfase maior em cima desse segundo item, do item 12, quando Jesus fala da questão da mulher adúltera, né, daqueles quando os fariseus as trouxeram, aquelas mulheres, e quiseram que Jesus, de uma forma até para que ele, como se diz, para fazer com que ele se colocasse numa condição contrária àquilo que ele pregava, pedindo que ele, se ele emitisse algum juízo em relação àquela mulher, ele estaria indo contra as recomendações que ele fazia. Naquela época, qualquer coisa, vamos dizer assim, não era só a mulher adúltera, mas ações ou situações de pessoas que iam contra as leis de Moisés, às vezes a pena era o apedrejamento.
Então as pessoas eram punidas dessa forma. E as mulheres, principalmente, como ainda eram naquela época vistas como pessoas que era como se elas não tivessem um papel dentro da sociedade de importância, né? E então, por que só a mulher adúltera é que era levada para ser apedrejada? O adultério acontecia também porque existia um homem, no caso, que também estava provocando, né, levou essa mulher a cometer o adultério, provavelmente, e ele também. Então, ele não seria, né, apedrejado, mas a mulher sim. E tem um livro chamado Vida e Sexo, intitulado no capítulo 22, e fala sobre adultério e prostituição, psicografia de Emmanuel e mensagens de Emmanuel, lições de Emmanuel. Então, ele traz para nós uma reflexão em cima dessa passagem. E ele diz assim que é curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher em falhas do sexo, para pronunciar a sua inovidável sentença. Ou seja, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Na passagem aqui, fala assim: os velhos começaram a se retirar primeiro, porque os mais idosos, tendo um conhecimento maior da lei, e é claro, tendo vivido mais, com certeza tinham mais experiências. E por isso, ao fazerem a análise do seu comportamento, verificaram que eles agiram tal ou pior do que aquela mulher. Então, não se sentiram na condição de estar ali e jogar uma pedra primeiro. E aí foram saindo todos. E ainda na recomendação, Jesus não condena ainda a mulher. O que ele fala para ela é só uma recomendação. Já que ninguém te condenou, então vais e não peque mais. Então, nessa condição, Emmanuel nos traz dizendo-se assim que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Então, aqui, Emmanuel está nos falando que são situações que qualquer pessoa, qualquer ser humano, em suas várias vidas e reencarnações, passou por esse processo e ainda passa. A maioria de nós ainda passa por essas questões. Penetre cada um de nós os recessos da própria alma e se consegue apresentar comportamento irrepreensível no imediatismo da vida prática ante os dias que correm, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Ou seja, mesmo que nós não apresentemos problemas reais em cima dessas situações, mas precisamos analisar as nossas tendências para ver o que existe no íntimo de cada um de nós. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares restam ainda por feridas sangrentas no organismo da coletividade
o adultério que, de futuro, será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com o remédio adequado, e a prostituição, que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem na terra por instrumentos de prova e expiação. Então, olha só, ainda é preciso permanecer isso como instrumento de prova. Na maioria dos casos, entendemos como instrumento de prova, sim, para que nós possamos aprender a controlar os nossos instintos, ainda muito presos ainda, né, dentro do nosso íntimo. Destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso da vida. Note-se que o lenocínio de hoje, o lenocínio é aquele uso, né, da prostituição ou do sexo, alguém que controla, no caso mulheres e até homens, ganha dinheiro em cima deles, da prostituição de outras pessoas. Note-se que o lenocínio de hoje, conquanto situado fora da lei, é o herdeiro dos bordéis autorizados por regulamentação oficial em muitas regiões, como sucedia notadamente na Grécia e na Roma antigas, em que os estabelecimentos dessa natureza eram constantemente nutridos por levas de jovens mulheres orientais, direto ou indiretamente adquiridas, à afeição de alimárias para mistérios de aluguel. Tantos foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, espíritos entre os quais, muito raros de nós, os companheiros da terra, não nos achamos incluídos, que, de certo, Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E com semelhantes ocorrências, surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes, mascarando a licenciosidade. Quando cada criatura for respeitada no seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá mais razão de ser. Emmanuel. Eu fiz questão de trazer essa mensagem, essa reflexão aqui de Emmanuel, porque, infelizmente, hoje, a gente está vendo a vida faltando tanto a questão dos valores, né, valores da família. Essa questão está se tornando uma coisa tão banal, e principalmente entre jovens, sem orientação, sem cuidados, os cuidados necessários,
E aí, partindo daí, as consequências graves e sérias de uma gravidez indesejada em um jovem casal que ainda não está preparado para enfrentar a vida nessa sociedade de hoje que tanto precisa de esclarecimento nessas questões. Às vezes a gente pensa assim, parece que o mundo está invertido, o mundo está todo de cabeça para baixo. Porque essa recomendação de Jesus aqui, a questão do julgamento da mulher adúltera, a gente não está fazendo julgamento aqui de ninguém, nós estamos sim falando do comportamento da sociedade hoje, das questões que estão sendo deixadas de lado e da falta de condução de até crianças ainda que não têm nenhum preparo para a vida. E aí nós, na condição de pais, de avós, vemos a nossa responsabilidade em saber conduzir para que essas situações, de acordo com a recomendação da doutrina espírita, ela possa ir se diluindo pouco a pouco e as pessoas irem se tornando um pouco mais conscientes dos seus comportamentos. Bom, no livro dos Espíritos, no capítulo 11, onde fala Lei de Justiça, Amor e Caridade, na pergunta 874, o Kardec fez essa pergunta, a seguinte pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista, que é o que acontece quando a gente faz determinados julgamentos de pessoas, principalmente que estão próximas a nós, quando não conhecemos ainda a condição de cada um, por que estão agindo ou se comportando de determinadas maneiras. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ora, indulgência para as imperfeições dos outros. O que é a indulgência, né? A indulgência é quando nós aqui, é um termo que ele vem do latim e tem origem na palavra indulgentia, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falha, bondade. Em termos sociais, um indivíduo indulgente seria aquele que é capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularidades de outros, além de perdoar as diferenças. É o que muito pouco nós fazemos, porque se nós queremos que exista indulgência para com os nossos erros, para com as nossas imperfeições, para com as nossas dificuldades, então nós temos que saber trabalhar e exercitar em nós essa virtude, porque indulgência é uma virtude que nós devemos buscar. Por isso ela está dentro da condição da lei de caridade, de amor e de justiça. Aqui está o contrário, tá? Eu coloquei o contrário. Na verdade é lei de justiça e vírgula, amor e caridade. Por isso que
aqui ele fala que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque se nós queremos que a lei de justiça exista e se estabeleça entre nós de uma forma realmente justa, é preciso que o amor e a caridade sejam os condutores da nossa forma de agir e de pensar em relação ao nosso próximo. Então ele diz assim, que pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejamos que nos fosse feito. Então, durante todo o Evangelho, quando nós estudamos, sempre é essa recomendação: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou fazer ao próximo aquilo que gostaria que nos fosse feito, né? Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. No livro Paulo e Estevão, é um livro muito bonito, para quem ainda não leu, não conhece, tem uma passagem que, quando Estevão foi apedrejado, que era a lei, né, a lei do Sinédrio, era que aqueles que fossem contra as leis de Moisés, na verdade não contra as leis de Moisés, mas que se colocassem numa posição um pouco diferente daquela lei que eles conheciam naquela época. E quando Jesus surgiu e veio como Messias veio reafirmar, como ele mesmo diz, que ele não veio para mudar a lei, mas sim para dar-lhes continuidade, para dar-lhes seguimento, e para que ela se realizasse dentro dessa lei de justiça, amor e caridade. Os israelitas, os fariseus, lá no Sinédrio, naquela época, eles não aceitavam muito quem surgisse e fosse contrário e falasse algo diferente daquilo que existia na lei de Moisés. E Estevão, ele foi um dos um dos pregadores da Casa do Caminho, que era onde eram recolhidos, estavam aqueles que foram os apóstolos de Jesus e que foram trabalhar naquela época em Jerusalém, recolhendo na Casa do Caminho aquelas pessoas que estavam pelas ruas, os miseráveis, os necessitados, os doentes. E Estevão, quando Saulo, na época Saulo de Tarso, ainda antes da sua conversão, descobriu e ficou sabendo que Estevão era um pregador da mensagem de Jesus, ele começou uma perseguição e foi atrás de Estevão para que ele abjurasse de Jesus. E Estevão não fez isso. Estevão afirmou mais ainda a sua crença naquela passagem, naquelas mensagens que Jesus deixou. Só que tinha um porém. Estevão era irmão de Abigail, que era noiva de Saulo, mas nem Saulo não sabia disso. E no dia que Saulo, então, condenando Estevão ao apedrejamento, convidou Abigail, que também não sabia que aquele que seria apedrejado era seu irmão, convidou-a para ir assistir esse sacrifício que estavam fazendo daquele homem. E ela, como era uma pessoa também muito espiritualizada, vamos dizer assim, ainda não conhecia Jesus, mas era uma pessoa que trazia dentro de si uma bondade muito grande, pediu que só fosse ao final
daquela cerimônia, que para eles era uma cerimônia isso. Bom, o que eu quero trazer aqui? O Estevão, depois de ter sido apedrejado, recebendo já quase morrendo por conta das feridas, ele já começa a ver Jesus se aproximando dele. E aí ele percebe em Jesus um olhar triste para Saulo. E Estevão faz para ele a seguinte observação. Deixa eu ver que eu coloquei aqui, agora sumiu. Estevão pede para ele como ele falasse assim, tá aqui. Ele diz assim: Estevão, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, ele era conhecido como Saulo, da cidade de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Isso era o sentimento que Estevão estava sentindo por aquele que tinha sido mandante do seu sacrifício, do seu apedrejamento. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Então, Estevão falando, eu conheço Cristo, Saulo ainda não o conhece. E assomado de fraternidade real e querendo defender o seu perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, nem Estevão, naquela condição ali já de moribundo, quis condenar, quis julgar as ações de Saulo de Tarso. Pediu ao próprio mestre que deixasse-o livre daquele pecado, ou seja, é como se assim, não lhe dê esse pecado nas costas. E depois já disso, Abigail é levada para assistir já nos finais, depois do apedrejamento, então ela reconheceu ali em Estevão o seu irmão. E depois de chegar até ele e se reconhecerem, Estevão perguntou para ela: com quem te deixarei? E ela apresentou Saulo como seu noivo, que Estevão também não sabia disso. Este é meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado, porque depois que Saulo viu que aquele que ele mandou apedrejar era o irmão da noiva tão querida e tão amada, ele ficou praticamente sem ação, sem saber o que ele poderia fazer naquele momento. E o moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então aqui a gente percebe o quanto Jesus agiu na vida de Estevão, o quanto Estevão realmente bebeu dos ensinamentos de Jesus e internalizou nele os ensinamentos que o Cristo passou. Porque naquela condição, ele não querer imputar a Saulo a culpa da sua morte e ainda abençoar a união dele com sua irmã, é um grande sinal de uma grande alma, de um espírito evoluído. Então, aqui, quando a gente percebe essa questão da indulgência, o amor e a caridade que foram aqui bem exemplificados por essa grande
essa grande passagem de Saulo, de Estevão pela terra. E aí recomendo a todos que façam a leitura do livro Paulo e Estevão, porque não só dessas passagens, mas muitas outras vão trazer para nós agregar mais valores, mais esclarecimentos em cima dessa questão da mensagem que nós trouxemos hoje. Então, agradeço a todos aí a paciência por ouvir e que a paz esteja no coração de todos nós, que possamos voltar para nossas casas fazendo aquela reflexão que nos recomendam, né? Santo Agostinho nos recomenda. Vamos deitar a cabeça no travesseiro e fazer aquela avaliação do nosso dia e ver quantos dedos apontamos e quantos dedos estão voltados para nós, para que nós possamos, assim, aprender a olhar o nosso próximo com mais amor, com mais caridade, com mais indulgência. Então, nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, nos posicionando em condição de recebermos o passe. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do aprendizado, do esclarecimento. Que a tua luz possa iluminar sempre os nossos caminhos nessa jornada terrena, para que nós consigamos seguir caminhando de acordo com os teus ensinamentos, com a tua direção. Cientes que estamos da necessidade de nos tornarmos pessoas mais humildes, mais tolerantes, mais indulgentes, que possamos realmente olhar para aqueles com quem ainda temos alguma dificuldade e perdoar, mas acima de tudo, perdoar a nós próprios. Que o seu amor possa nos envolver a esses irmãos que aqui estão nesta noite. Os seus prepostos possam, com a ajuda dos espíritos de luz, trazer os fluidos que vão retificar as células em processo de desorganização do nosso corpo, do nosso físico, mas que, acima de tudo, nós consigamos abrir as nossas mentes para que os nossos pensamentos sejam sempre pensamentos de paz, de harmonia, de alegria. Que seja lá qual for a dificuldade por que cada um de nós esteja passando, que acreditemos sempre que tu estás ao nosso lado, Mestre Jesus, nos conduzindo, nos levando nessa caminhada. Pedimos ao mentor desta casa, Sebastião Marte, pedimos a ti, Jesus, e sobretudo a Deus, que abençoe a todos para que possamos retornar aos nossos lares em melhores condições do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Graças a Deus.